Olá, eu sou a Paula, estou aqui para falar sobre o livro Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Gunter. Os axiomas nada mais são do que normas e princípios que visam diminuir riscos e aumentar as suas chances de ficar rico. Os axiomas se aplicam a qualquer tipo de investimento. O livro destaca 12 axiomas principais e 16 secundários. Irei falar de uma maneira bem sucinta sobre os 12 axiomas principais. O primeiro grande axioma, ele fala sobre o risco. Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não estiver preocupado, não está arriscando bastante. A maioria das pessoas são aversas ao risco. Risco pode trazer preocupações, que pode prejudicar a sua vida financeira. Os axiomas dizem o contrário, que uma pessoa só pode sair do seu estado de pobreza se estiver arriscando. Risco significa ganhar ou perder. Quanto maior o risco, maior seu retorno. Segundo o grande axioma, ele fala sobre a ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Uma pessoa só consegue ser um especulador quando ela sabe controlar a ganância pelo autocontrole. É o como saber fazer quando as coisas vão bem. O terceiro grande axioma, ele fala sobre a esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Este axioma é o saber fazer quando as coisas vão bem. Um bom vendedor é aquele que sabe ganhar ou perder. Primeira regra é aprender a perder. Quando o preço de uma ação começar a cair, não se deve pensar muito, deve logo abandonar. O quarto grande axioma, ele fala sobre as previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconheço quem quer que seja que conheça uma nesga do futuro. Ninguém sabe exatamente o que ocorrerá no futuro. Um especulador deve se basear a eventos que ocorrem na sua atualidade. O quinto grande axioma, ele fala sobre os padrões. Até começar a perder, o caos não é perigoso. O mundo do dinheiro é desordenado. Não há uma fórmula concreta ou uma fórmula mágica de se ser bem sucedido em uma especulação. A sorte, ela tem um papel fundamental. É o investir certo e na hora certa. A sorte é o principal instrumento que pode medir o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. O sexto grande axioma, ele fala sobre a mobilidade. Evite lançar raízes. Tolhem os seus movimentos. Um especulador não deve deixar que as raízes atrapalhem a sua vida financeira. Não deve permitir que sentimentos como lealdade ou saudade venham atrapalhar seus investimentos. O sétimo grande axioma, ele fala sobre a intuição. Só se pode confiar no palpite que possa ser explicado. Palpites ou intuições são resultantes de uma gama de informações que vão sendo armazenadas no consciente de uma pessoa. O especulador, ele deve saber avaliar como utilizar um palpite. A intuição é um instrumento muito importante para um especulador, mas não é uma fórmula 100% correta. A maioria dos especuladores, eles se baseiam no desprezo, utilizam apenas padrões gráficos ou previsões econômicas para decidir sobre seus investimentos. Ou qualquer palpite ou qualquer intuição pode virar uma jogada. Ou se baseiam também na utilização seletiva, que é o método utilizado pelo Zurique. Deve-se saber escolher qual é o palpite que tem valor e qual é o palpite que não tem valor. O oitavo grande axioma, ele fala sobre a religião e o cultismo. Apoiar-se no sobrenatural é o mesmo que apoiar-se em ilusões de ordem. As crenças ocultas podem perturbar muito o raciocínio de um especulador. Não se pode esperar a ajuda de Deus ou do oculto para se ganhar dinheiro. Isso pode ser muito perigoso. O nono grande axioma, ele fala sobre o otimismo e o pessimismo. O otimismo dá uma sensação de segurança, uma sensação boa durante uma especulação, mas se for exacerbado, ele pode ser muito prejudicial e pode levar à catástrofe financeira. Antes de pôr seu dinheiro no negócio, pergunte-se como fará se algo der errado. Daí a esperança. O décimo grande axioma, ele fala sobre o consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente ela estará errada. Descartes dizia que é provável que a verdade tenha sido encontrada por uma minoria do que por uma maioria. O especulador deve saber avaliar quais são os prós e os contras, buscar informações para ver se a maioria tem razão. O 11º axioma menor, ele fala sobre a teimosia. Se não deu certo pela primeira vez, esqueça.
O especulador tem que derrotar a vontade de perseverar, deixando que a perseverança o leve à catástrofe financeira. O 12º grande axioma, ele fala sobre o planejamento. Um planejamento de longo prazo é um tipo de ilusão de ordem. O especulador jamais deve perder a sua liberdade de investimento em um planejamento de longo prazo. Acomodar-se às coisas imprevisíveis no futuro, isso não pode acontecer. Reaja a fatos e a eventos que vão acontecendo na sua atualidade. O único planejamento que o especulador deve ter é o planejamento de como ganhar dinheiro. Não dá para saber nem como e nem quando fazer isso. Muito obrigada, espero ter traçado o objetivo deste livro.